Olá, meu nome é Caco Rocha. Então, depois de vários meses, sei lá, sem gravar um vídeo, né? Até porque eu publiquei 2 vídeos no meu canal aí, após eu ter cancelado, mas eram vídeos que eu já havia postado anteriormente no canal original. Mas tá muito cedo ainda, a iluminação não tá boa porque muito cedo mesmo. Mas eu aproveitei para falar sobre um assunto que eu já havia conversado com alguns amigos nos hangouts aí em off, e eu observo muito. Eu já tinha falado isso, eu acho que eu sou insistente nesse assunto. Eu já havia falado sobre isso outras vezes em hangouts, sim, até em vídeos, né? Criticando a postura de algumas pessoas, não só no sistema religioso mesmo, como a gente costuma dizer, como também no sistema religioso youtubiano, né? Em que as pessoas, de um modo geral, são desestimuladas a estudar. Consequentemente, se você é desestimulado a estudar, você começa a desvalorizar certas coisas. Você começa a desvalorizar. Eu vejo muitas pessoas desvalorizando filosofia, teologia, as ciências de um modo geral, né? Química, física, biologia, a história, a arqueologia. Incrível, é incrível como isso ocorre. E eu tenho observado, inclusive, que algumas pessoas estão tentando fazer um bom serviço, ou tentando fazer o caminho inverso do que vinham fazendo tempos atrás, mas mesmo assim ainda fica alguma coisa meio presa, coisa que acaba dando um entravezinho aqui em algumas situações. Tudo que nós temos hoje em dia, todas as informações, e é isso que me deixa um pouco entristecido, sei lá, e um pouco irado, né? Não no sentido de irado para agredir fisicamente alguém, mas aquela coisa, né? Então é que tudo que nós temos hoje relacionados, inclusive até a própria escritura, são coisas que são frutos de imensas cargas horárias de estudo, de pesquisa. E aí eu fico imaginando como é que a pessoa se dá o trabalho de desqualificar todas essas coisas, porque tudo, a Bíblia que ele tem em casa, por exemplo, foi objeto de estudo. E aqui eu não quero defender nem A nem B, mas eu quero defender o conjunto da coisa. O conjunto da coisa. Porque você imagina, a Bíblia que você tem em casa, agora virou até, acho que uma modinha repetir o que o Papa, ou que, desculpa, que o padre disse, né, que algumas pessoas acham que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. E na verdade não. Foi fruto de imensas horas de trabalho. Independente se está manipulada ou não. Eu não estou aqui tratando especificamente de manipulação. Eu estou tratando do trabalho, da carga horária, da disponibilidade para trazer algumas informações até aqui hoje. Então as pessoas usufruem do computador, do YouTube, da energia elétrica, e tudo isso aí foi fruto de trabalho. Isso não foi fruto de gênio da lâmpada ou de um estalar de dedos. Não foi fruto de imensas horas
de pesquisas. Ou seja, as pessoas usufruem das pesquisas, usufruem do trabalho e depois acham que tem o direito de menosprezar, principalmente quando não conhecem, né? Então eles desconhecem que é uma outra coisa que é, infelizmente, triste, né? Algumas pessoas agem como monotremados mesmo e infelizmente não tem como deixar de falar, são artrópodes mesmo, infelizmente. Então seria interessante que a gente parasse um pouco para raciocinar e dar o devido valor a certas coisas, porque a Bíblia que o cidadão tem em casa, ou os livros, ou alguma outra coisa que ele acha que é interessante, que ele usa quando ele acha que deve usar para benefício próprio, foi fruto de estudos e pesquisas de algumas outras pessoas, que ele acha que na insignificância dele lá, que ele acha que menospreza. Só que eu acabo tendo que falar alguma coisa, como outras pessoas acabam falando também, porque é complicado você ver pessoas propagando, embora seja realmente, como eu disse, insignificante, ele pode falar para meia dúzia de pessoas lá, mas mesmo assim, é dolorido ver as pessoas fazendo esse tipo de coisa, menosprezando pesquisas e estudos. Quer dizer, menospreza a arqueologia, por exemplo, que é uma coisa de onde a Bíblia, as Escrituras, seja lá o que for, foram extraídas. Menosprezam a história, os historiadores, pesquisadores também estavam lá, menosprezam a teologia. Alguns dizem que a teologia é demoníaca, ou que no curso de teologia se ensina a roubar pessoas. Eu desconheço isso. Eu poderia aqui trazer aqui um monte de teólogos para falar. Eu acho que quase todos vão dizer a mesma coisa, porque ninguém vai para uma faculdade de teologia para aprender a roubar fiéis. Se alguém aprende a roubar fiéis, ele aprende a roubar fiéis no próprio local onde ele congrega, que não tem nada a ver com uma faculdade de teologia, ou então pelo o mau caratismo dele mesmo, se ele já tem a índole mesmo de trapaceiro. Se ele já tem essa índole, ele não precisa ir para a faculdade de teologia, que lá não se ensina isso. Eu desconheço que se ensina essas coisas. Então, como a pessoa não estudou, infelizmente não estudou, mas escolas ruins ou não, elas existem aí, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, dá para a pessoa retornar à escola, voltar lá para o ensino fundamental, né? Dá pra, começa lá, do prézinho não vai dar mais, você pode começar lá da primeira série lá e vai, ainda dá tempo. Eu tenho certeza que ainda dá tempo. Então lê um pouco mais. Tem algumas pessoas que não precisam realmente desse ensino secular. Mas aí é um outro caso, é um caso à parte. São pessoas que são autodidatas e têm uma facilidade maior de compreensão. Então, algumas pessoas também não entendem nada de interpretação de texto, nem um pouquinho. O que custa? É um pouco. Faça um esforçozinho, mas ajude a si mesmo. Porque quando você não ajuda a si mesmo, você acaba atrapalhando a vida de algumas pessoas. E com isso,
você causa grandes problemas para esta pessoa, que acaba seguindo você também por preguiça, por falta de conhecimento. Porque, como eu disse, né, as pessoas desprezam, acham que podem desprezar, mas na verdade não desprezam nada, porque não são incapazes para isso e não têm expressão nenhuma. Então, no mundo dele particular, ele acha que está desprezando, né? Então, essas pessoas que acreditam estar desprezando os estudos, os estudiosos, os pesquisadores, eles usufruem exatamente disso. Quando ele precisa de alguma informação, ele corre e vai ao livro, né? E às vezes ele nem lê o livro, ele cita livros que ele não leu, ele não sabe o que entende, o conteúdo do livro. Ele vai pela capa, a capa diz uma coisa que ele acha que se parece com o que ele pensa, então o título do livro diz alguma coisa nesse sentido, então ele acha que aquele livro vai contar coisas ou está dizendo coisas que se alinham com o que ele pensa, e ele rapidamente começa a propagar informações sobre livros e sobre coisas que ele desconhece, que ele não leu, e aí a gente chega nesses problemas que temos aqui hoje em dia. Felizmente, eu vou dizer, felizmente é uma coisa muito pequena e que é insignificante, mas como as pessoas têm o direito de falar, de se expressar, e eu apoio isso, eu não, nenhum momento, desculpa, nenhum momento tenho a intenção de privar ninguém de falar o que quer e se expressar, desde que a pessoa não fique falando besteira, ofendendo pessoas, mandando pessoas para o mármore, para o Tártaro, para o Hades, né? Mas de um modo geral, a pessoa pode falar, pode tentar se expressar, já que ele, na verdade, ele não consegue se expressar, mas ele tenta, né? Então ele fica balbuciando aí, deblaterando aí na internet, e é um direito, mas não prive as pessoas do conhecimento, já que você é desprovido disso, né? Infelizmente é um apedeuta juramentado, então deixe que as pessoas consigam informações, deixe que as pessoas vão buscar informações, deixe que as pessoas evoluam ou involuam, e aí é de cada um. Alguns estão involuindo, outros estão evoluindo, isso é bom. Eu sempre digo que o religioso tem um problema, e infelizmente é disso que eu estou falando, que é o problema da falta de conhecimento, né? Eu tenho dito aí para os amigos que o que falta para alguns religiosos aqui, principalmente aqui que eu digo no YouTube, porque é onde a gente tem um relacionamento maior com essas pessoas, é a falta de intelectualização. Falta isso. E aí quando eu digo que quando chegam algumas pessoas que têm um pensamento contrário e argumentos fortíssimos, quando eles vêm com um trator, eles passam por cima do religioso, assim, fica só a placa. Entendeu? Então o religioso precisa se intelectualizar para deixar de ser uma placa. Ele deixar de ser um tapete. Para isso ele precisa se intelectualizar. Senão ele vai continuar sendo atropelado, e sempre, né, até mesmo por outros religiosos que conseguem ter uma mente mais aberta, né? O obturador mais aberto, né? Tem que ter uma mente um pouco mais aberta e menos sectária, né? A pessoa não pode ser tão fanático a ponto de desprezar o conhecimento. Valeu, muito obrigado.